Quem está feliz com o Senhor aí, levanta a mão para eu ver. Quem está muito feliz, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir a este Deus. Aleluia. Queridos, Deus, Ele é fiel acima de todas as coisas. Deus, Ele é fiel. Muitas das vezes nós temos até algum momento assim de duvidarmos da fidelidade do Senhor. Porque nós somos homens, somos falhos, somos pessoas que muitas das vezes deixamos de viver na área espiritual, ou seja, viver o homem espiritual para viver o homem natural, e aí a gente tem aquela meio que dúvida da fidelidade do Senhor. Mas quando nós olhamos para as nossas vidas, olhamos para todas as coisas que Deus tem feito, a gente só tem uma palavra a dizer: Deus é fiel. Acima de todas as coisas, Deus é fiel. A fidelidade dele para mim e para ti, ela é transbordante. É de uma forma que, meu Deus, só Ele mesmo para poder fazer isso. Essa noite Deus tem um propósito para mim e para você, um propósito de crescimento. E Ele mandou-me fazer uma pergunta para cada um de nós. Qual é o teu objetivo? O de Deus é que nós cresçamos. Ele pergunta para mim, pergunta para você: qual é o teu objetivo? O meu objetivo, meu filho, é que vocês cresçam. E o tema da nossa pregação é exatamente esse: qual é o teu objetivo? O de Deus é que nós cresçamos. Aí eu te convido a abrir a tua Bíblia no livro, como texto base, no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 28. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Aleluia. Vamos ler juntos o que diz a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Senhor eterno, Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos aqui para te louvar e te glorificar, Senhor. Te exaltar, te render honras, glórias e graças. Nesta noite, Senhor Deus, a tua palavra foi agora aqui, Senhor Deus, lançada sobre as nossas vidas. Porque tu tens este projeto para mim e para todos que aqui estão, Senhor Deus, ouvindo a tua voz. Que nós venhamos a crescer, Senhor Deus. Crescer em sabedoria, crescer em conhecimento, Senhor. Por isso estamos aqui. Para isso tu nos trouxeste, Senhor. E neste momento, Senhor, toma cada mente cativa ao teu trono de glória, Senhor. E que cada coração seja aqui, Senhor, rasgado com a tua palavra, com a tua verdade. E que haja transformação em cada vida. Que ao término deste culto, Senhor, nós saiamos daqui completamente diferentes do que entramos. Saiamos aqui, Senhor Deus, cheios do teu poder, em nome de Jesus. Para isso, Senhor Deus, faz necessário que tu tomes o teu lugar de destaque aqui neste altar, Senhor. Isto importa, Senhor, que eu diminua para que tu cresças. Que não seja mais eu aqui a falar, Senhor Deus, mas o teu Espírito Santo a nos ministrar. Sou apenas, Senhor Deus, o pó e o sopro de vida. Me faz pequeno, Senhor, para que a tua glória aqui neste local cresça. É o que nós te oramos, crendo em nome de Jesus. E em nome de Jesus, nós damos ordem no reino do Espírito contra todo roubador da palavra, que seja levado agora cativo, amarrado e sem força para o local onde o Senhor Jesus Cristo determinar. É o que nós decretamos no reino do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E um aplauso ao Senhor. Aleluia. Queridos, Deus acabou de mostrar o objetivo dele para mim e para você. Que ele quer de nós, o que ele preparou para nós, foi que nós venhamos a
crescermos, que nós venhamos a multiplicarmos-nos, que nós venhamos a sujeitar e dominar toda a terra. Tudo foi isso feito pelo Senhor para nós. Este é o projeto dele. Lá no princípio, quando Deus criou o homem, ele criou com este objetivo. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então Deus, ele quer que eu e você cresçamos. Mas a pergunta que não quer calar nesta noite é: o que você tem como objetivo na palavra do Senhor? O que você tem como objetivo aqui na terra? Você quer de fato e de direito cumprir com um projeto, o propósito de Deus na tua vida? De crescimento, crescimento em todas as áreas, crescimento cultural, crescimento espiritual, crescimento também de homens e mulheres, de multiplicação. Este é o projeto de Deus, queridos. É o projeto que Deus preparou para mim e para você. Agora eu e você temos que focar neste objetivo que nos foi dado. Este é que é o problema. É que muitas vezes nós não focamos de fato nesse objetivo. A gente se deixa ser levado pelas veredas tortuosas do mundo, pelas coisas que acontecem no nosso dia a dia e nos fazem o quê? Nos afastarmos de Deus. E Deus, ele tem um projeto. O projeto de Deus, ele é perfeito. Ou eu ou você querendo fazer, cumprir-se o projeto de Deus em nossas vidas, é nosso problema, porque o projeto já está aí. Nós costumamos falar aqui que Deus, quando fez todas as coisas, ele criou tudo perfeito. Não existe nada de errado. Os homens é que fazem as coisas erradas, mas o projeto de Deus está certo. Nós fazemos a seguinte ilustração: se eu vou a Recife, eu tenho uma estrada que já está aí posta. Se eu não cumprir com o trajeto que essa estrada está no mapa riscado, é problema meu. A estrada não vai deixar de me levar até Recife. Assim é o projeto de Deus. Eu é que tenho que entrar neste projeto. Eu é que tenho que fazer parte deste projeto, assim como você. Cada um de nós tem que de fato e de direito pedir a Deus o discernimento, o entendimento do que Ele quer que nós façamos dentro deste projeto dele. Como nós devemos nos movimentar, como nós devemos proceder. E a palavra de Deus, ela é direta para nós, ela é fácil, não existe arrudeio. Muitas pessoas estão sim inventando muitas coisas aí, fazendo uma desvirtualização do projeto de Deus. Isso não quer dizer que o projeto do Senhor mudou. Diz a palavra dele para mim e para você que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então tudo que Deus falou já está falado e será executado. Nesses dias nós temos visto as coisas acontecendo de uma forma com tanta velocidade que muitas vezes a gente fica: Só para ilustrar, hoje já é dia 22 de novembro, já estamos finalizando o ano, estávamos começando o ano, parece que na semana passada. É assim que as coisas estão acontecendo, com muita velocidade. A palavra de Deus, ela diz para nós que nos fins dos tempos, nos finais dos tempos, muitas coisas do que nós estamos vendo hoje já estariam acontecendo da forma como estão. Mas ele adverte-nos que a gente fique tranquilo, que isso é só o princípio. Muito mais aqueles que aqui permanecerem verão. Então, se você pretende fazer o projeto de Deus, você precisa elevar-se ao nível espiritual, para poder suportar as coisas das quais nós iremos ver, das quais nós iremos contemplar com os nossos olhos e ouvir com os nossos ouvidos. Coisas terríveis, como vimos agora, no dia 7 do mês passado. Terrível. Homens
possuídos de um ódio, matando crianças, matando os animais, senhores e senhoras, homens, mulheres, do nada. Isso aí não é o projeto de Deus, queridos. O projeto de Deus é vida, por isso que Ele mandou Jesus, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ele veio transformar toda a maldição que o homem gerou sobre si quando pecou, em bênção gerada em Jesus, quando pagou o alto preço de morte, ou seja, cumpriu a lei nele. Então Deus quer saber de você, qual é o teu objetivo? Você vem aqui para ouvir a palavra, para simplesmente ser mais um, ser um número, ou você vem aqui para ser alguém que vai levar esta palavra, divulgar esta palavra, fazer com que esta palavra seja multiplicadora em outras vidas? É este o projeto de Deus para mim e para você. Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. E fazei discípulos de mim. É isso que diz o Senhor. E o detalhe é que ele finaliza dizendo: e eis que estou convosco até o final dos séculos. E ele mesmo diz: amém. Confirmo. Esse é o projeto. Mas a pergunta é: qual é o teu objetivo? Por que tanta insistência, pastor, nesta pergunta? Porque no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, a palavra de Deus diz para mim e diz para você que eis que eu ponho diante de vós o cumprir a minha palavra e o não cumprir, as bênçãos e as maldições. Cabe a mim e a você escolher o que nós haveremos de fazer. Nós não somos marionetes na mão do Senhor. Deus nos deu esse livre arbítrio. E eu e você temos que arbitrar para as bênçãos, para as coisas das quais nós iremos contemplar a glória do Senhor. E as coisas que nós vamos contemplar a glória do Senhor são as coisas boas, são as bênçãos. Para que a gente possa discorrer sobre este tema, eu te convido a abrir agora a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Vamos entender um pouquinho da história do Senhor, após Ele deixar os seus discípulos preparados para viverem verdadeiramente o Evangelho. O Evangelho que Ele veio aqui trazer para nós. Livro de Atos, capítulo 2, versículo do 38 ao 47. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 38 ao 47, diz a palavra do Senhor. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Oh, glória! Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor Jesus, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades. Preste atenção. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Ou seja, cada um era necessário. E perseverando unânimes todos os dias no templo,
e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Queridos, isso aqui é exatamente a igreja primitiva, a igreja que deu o início, a ordenança do Senhor. E neste texto aqui nós vamos observar para este nosso título, para essa nossa pergunta da noite, 3 passos que nós devemos tomar, e após esses 3 passos, teremos 2 consequências. Primeiro passo que eu e você temos que tomar é: pregues o evangelho verdadeiro, pois terás resultado. Eu e você temos que pregar o evangelho verdadeiro, porque vamos obter resultado com isso. No versículo 38 ao 41 diz assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Queridos, ele simplesmente pregou o evangelho verdadeiro. Ele não teve nenhum enfeite. Ele não foi contar a quantidade de madeiras que tinha na arca de Noé. Ele não foi contar o tamanho, o comprimento que tinha as muralhas de Jericó. Ele não foi. Ele foi falar o evangelho de Jesus Cristo, que manda eu e você nos arrependermos. Ele foi falar o evangelho de Jesus, que manda eu e você nos livrarmos desta geração má, perversa. Ou seja, que a gente se afaste das coisas ruins, que a gente deixe de fato as coisas para trás que nós fizemos lá no mar do esquecimento, e venhamos a viver as coisas novas. É uma vida nova, é novidade de vida que eu e você temos que viver. Não temos mais que viver essas coisas mundanas. Este é o evangelho que ele estava aqui pregando. E quando a gente diz que pregues o evangelho verdadeiro, pois terás resultado, a gente obtém um resultado aqui que ele teve naquele dia, que quase 3.000 almas, com uma pregação simples. Enquanto hoje nós vemos muitas das vezes homens, mulheres enfeitando o pavão, como a gente costuma dizer, e não estão conseguindo agregar nenhuma alma para o reino do Senhor. Temos que viver este evangelho de uma forma plena. Temos que pregar este evangelho de uma forma plena, dizendo às pessoas que o que Deus tem para ele é também para o filho dele, para a mulher dele, para os netos dele, para os pais dele, é para todo mundo. Jesus Cristo foi quem falou, não foi eu, foi ele que disse que ele não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Ele não está falando de cor A ou cor B, de sexo A ou sexo B, de povo A ou povo B. Ele fala do mundo. João Batista diz, através da inspiração do Espírito Santo de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida e a vida eterna. O que João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meus irmãos, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus, é esta a pregação, é este o evangelho que eu e você temos que fazer. Este é o primeiro passo: pregar verdadeiramente o evangelho e aguardar
que vamos colher os frutos. O segundo passo, e observe que aqui é uma sequência realmente. Primeiro passo tem que ser pregar o evangelho genuíno. Segundo passo que eu e você temos que ter é perseverarmos no aprendizado junto com os irmãos. Ou seja, precisamos perseverar. O que é perseverar? Ah, pastor, não veio ninguém assistir o culto hoje, mas eu estou aqui com o Senhor, amém. Vamos perseverar, meus irmãos. Vamos perseverar porque a obra não é nossa, a obra é do Senhor. Ele quer que eu e você sejamos perseverantes. Observe o que diz a palavra no versículo 42, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então veja bem que eles estão perseverando aonde? Na doutrina dos apóstolos, ou seja, no evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho simples. Persevera nele, meu irmão. Não fica procurando 1001 coisas, tentando explicar isso, explicar aquilo. É importante você ter mais conhecimento, sim, mas o importante é você ter o conhecimento de que Jesus, lá na cruz, morreu por você. E quando você tem este conhecimento, meu querido, aí você não tem quem te segure, porque você tomou posse de uma verdade, a verdade de que você não é apenas um mero vencedor, mas sim um mais do que vencedor. Então temos que perseverar juntos, temos que estar juntos, porque para que uns ajudem aos outros, para que uns possam estar levantando os outros quando estes caírem, e serem levantados quando eles caírem, porque todos nós, queridos, diz a palavra do Senhor, pecamos e estamos destituídos da glória do Senhor. E como um corpo, nós temos que andar juntos. A minha cabeça não pode ir e deixar aqui o meu tronco, nem um braço direito pode ir embora para um lado qualquer e deixar o resto do tronco aqui, o resto do corpo. Então temos que perseverar sim juntos. Temos que ser verdadeiramente um só corpo, um só coração, um só pensamento. Temos que estar unânimes todos os dias, perseverando, tendo comunhão, conversando com os irmãos. Temos que partir o pão, ou seja, dividirmos as coisas que nos alimentam. O partir o pão aqui é a própria palavra de Deus, o próprio Jesus, porque Ele é o pão da vida. E nas orações, por quê? Porque estaremos conversando com Deus todos os dias. Aqui diz a palavra, eram todos os dias que eles estavam ali juntos. Mais à frente a gente vai ler isso. Todos os dias, sem exceção. Então, quando você faz este passo, você se aproxima mais ainda do que vai ter como consequência. E aí, depois do segundo passo, chegamos ao terceiro passo. Que passo é este, pastor? Não menos importante do que os outros. Tenhas temor, respeito a Deus. Queridos, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. É o respeito. Isso é o respeito. Temor é respeito. E o respeito ele não pode ser por uma imposição, mas tem que ser por um amor. Você tem que respeitar. É interessante que se nós fizermos um paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento, no Antigo Testamento nós íamos fazer os sacrifícios para recebermos os benefícios. No Novo Testamento nós já recebemos os benefícios. Então hoje nós devemos nos sacrificar por amor. É como que se você chegasse para o teu filho e dissesse para ele: meu filho, eu estou aqui e tenho uma barra de chocolate, e esta barra de chocolate você vai ganhar se você estudar. E aí o menino se empolga todo: papai, mas eu posso provar antes? O pai pega e diz: coma, meu filho, toda a barra de chocolate. E após terminar aquele delicioso chocolate, o menino diz: pai, agora eu vou estudar
em agradecimento ao que o Senhor fez. É isso que Deus quer, queridos. O temor é exatamente isso. É fazermos as coisas para Deus por amor. É uma demonstração de que nós amamos aquilo e reconhecemos que foi feito ali na cruz. Toda aquela ação dele, aquela dedicação de usar até a última gota do seu sangue preciosíssimo para nos salvar, para nos libertar. Vejamos o que diz no versículo 43. E em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Ou seja, existia ali um temor em cada uma daquelas almas, o respeito. E aí você vê que os sinais, que as maravilhas estavam sendo todas manifestas ali, porque Deus já conquistou isso lá na cruz. É nosso direito, é nossa herança. Ele pagou um alto preço, meu irmão, para que eu e você estivéssemos hoje aqui como livres, como homens e mulheres livres. Não devemos mais de forma nenhuma nos escravizarmos. Por que, pastor, o senhor diz nos escravizarmos? Porque Deus te tornou livre, meu irmão. Deus fez você voltar para este versículo, base da nossa pregação, que é o de dominar, que é o de crescer, que é o de multiplicar. Deus te fez isso. Você hoje é livre, você e eu somos livres em Jesus. Temos direito a essa herança que lá na cruz foi conquistada. Então, meu irmão e minha irmã, você e eu temos que ter temor, respeito a Deus. Após nós cumprirmos esses 3 passos, nós vamos obter o que Deus preparou para nós. Primeira consequência desses 3 passos dados, da forma a qual nós acabamos de ver, é: a tua união ao irmão vai trazer frutos. Ou seja, quando você perseverar junto ali com teu irmão, os frutos vão acontecer, meu irmão. Os frutos vão acontecer. É inevitável. As pessoas que estão pregando o evangelho verdadeiramente, as pessoas que estão perseverando nesta pregação, as pessoas que estão fazendo isto por amor, elas vão ver os frutos acontecer. Olha o que diz a palavra no versículo 44 ao 46. E todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza no coração. Era acrescido, meu irmão. Quanto mais a gente faz essas coisas, quanto mais nós temos união com os nossos irmãos, nós vamos vendo os frutos, porque as pessoas vão se transformando, as pessoas vão passando cada vez mais a serem homens e mulheres espirituais, largando das coisas deste mundo. É interessante você observar que eles estavam ali juntos, e eles tinham tudo em comum, então nada era meu, tudo era nosso. Tudo é nosso. É isso que você e eu temos que entender, meus irmãos. Domingo o pastor, quando pregou aqui, falou exatamente isso. Que nada que nós possuímos aqui é nosso. E o mais interessante é que a gente não escolhe nada, nem o nome da gente. A gente escolhe, outras pessoas é quem escolhe. O corpo que nós temos, que nós podemos imaginar que é nosso, também não é, porque quando morremos ele fica aqui. Então eu e você precisamos entender que tudo que nós temos aqui é nosso, é nosso. É para que nós venhamos a ter comunhão. Um dos pilares da nossa congregação, que são 5, que nós sempre falamos, é o amor, perdão, fé e comunhão. Comunhão e humildade.
temos que ter comunhão com os nossos irmãos. Isso aqui não é para ser simplesmente pregado da boca para fora. Nas cartas de João, ele diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Livro de 1 João, capítulo 3, versículo 18. Então a gente tem que amar de verdade. Neste mesmo capítulo ele pergunta: como é que eu vou ver o irmão meu padecendo necessidade e vou cerrar o meu coração? Como estará o amor de Deus nesta pessoa? Então, meus irmãos, temos que ter esta união, esta unidade. As coisas têm que ser repartidas entre nós. Aqui você observa que eles vendiam as suas propriedades e os seus bens e repartiam com todos conforme a necessidade. Não existia ali o que hoje nós temos visto no mundo, a ganância. Quanto mais tem, mais quer. Faz das tripas coração para poder ter cada vez mais e mais e mais. E muitas vezes atropela os irmãos. O que nós temos visto dentro de tantas congregações, meus irmãos. Porque não estão seguindo os passos. Não tendo dos 3 passos como base da sua vida cristã. E eu e você temos que fazer isso. E a segunda consequência que nós temos é que quando tu mostras o teu desejo, Deus ele confirma o dele. Então quando você demonstrar o teu objetivo, o teu desejo, que é exatamente esse espaço que nós estamos falando aqui, Deus ele vai confirmar o desejo dele. Veja o que diz a palavra no versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. O que Deus quer? Deus quer que nós cresçamos. Então você tem que dizer o que você quer. Você quer crescer? Então cumpra, meu querido, com este projeto. Caminhe segundo cada um desses passos. E você vai contemplar, porque aqui está dizendo: e todos os dias acrescentava o Senhor àquela igreja. Todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. Queridos, Deus ele tem esse projeto de que eu e você a gente multiplique, que a gente frutifique. Mas eu e você precisamos verdadeiramente nos prostrarmos perante os pés do Senhor. Nós precisamos verdadeiramente usar o nosso conhecimento da palavra para pregar o evangelho limpo, bonito, da forma como ele é, simples, fácil. Quando eu faço isso, você pode ter certeza que você vai obter. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos pregando para outras pessoas e elas não necessariamente vão estar congregando conosco, mas vão estar congregando em alguma outra congregação. O importante é que você foi aquele instrumento do Senhor. Você foi aquele que Deus usou. Ou seja, o importante é que você está servindo para a obra do Senhor. Essa é a importância que eu e você devemos desejar em nossos corações, de servirmos a Deus. Essa é a importância de sermos nas mãos do Senhor vasos para a honra e para a glória, e não vasos para a desonra. Jesus ele fala para nós que nós devemos viver com simplicidade, nós devemos viver com tranquilidade, nós devemos evitar as confusões, as desavenças, temos que buscar a paz, temos que buscar como Jesus Cristo buscou, a união, a unidade. E se você e eu não tivermos nas nossas palavras o amor, eu garanto a você que você não vai conquistar as coisas, porque a palavra de Deus é quem me respalda. Quando ele fala no livro de 1 Coríntios,
que o amor tudo pode, que o amor tudo suporta. E quando ele finaliza dizendo que se não tiver amor, de nada vai servir, ele conclui de uma forma, dizendo que o amor é tudo, de mais importante que há. O sacrifício de Jesus só tem sentido porque ele nos amou. É como uma mãe, como um pai, que sacrificam-se para os seus filhos. Se não houver amor, não tem valor. O valor é com o amor, é o temor, é o respeito. Por isso que hoje a gente precisa amar, já com o presente dado. Você já recebeu. A palavra de Deus diz que a graça, ela é de graça. E a graça é um favor imerecido. Mas nós já temos essa graça. Nós já temos o direito à salvação. Precisamos nos libertar das mazelas do mundo e caminharmos cada vez mais para o nosso alvo, que é Jesus. E isso precisa que a gente busque nesta palavra, que a gente viva esta palavra. A palavra de Deus diz no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Queridos, lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. É ela quem vai gerar a luz para iluminar o caminho que nós vamos percorrer. Por isso que você e eu temos que ter a maturidade, o entendimento de cumprirmos com a palavra. Muitas das vezes a gente vai ganhando até essa maturidade espiritual, mas em um determinado momento a gente dá uma olhada para a direita ou para a esquerda e se desvia, querido. E se desvia. E esse desviar-nos é o que nos prejudica. É o que faz com que a gente paralise. Por isso que nós não podemos tirar o foco. Jesus, ele não cansou de repetir: vigiai e orai. Vigiai e orai, para que não entres em tentação. Quando Jesus ora por cada um de nós, ele ora ao Pai, pedindo que o Pai nos livre do mundo. Não é nos tire do mundo, é nos livre do mundo. Quando ele fala para Pedro, na ocasião ele usa Simão, Simão, ele diz que o diabo está pedindo a alma de cada um deles para peneirar, assim como ele fez lá com Jó, que disse para Deus: Jó é desta forma porque ele tem tudo. E aí Deus permite que ele vá lá e toque. Ou seja, o diabo ele anda ao nosso derredor, bramando, rugindo, querendo que eu e você venhamos a dar uma brecha para que ele possa entrar. E quando ele entra, a palavra de Deus diz que ele encontra uma casa limpa e leva consigo 7 outros piores. Então temos que vigiar, meus irmãos. Temos que buscar verdadeiramente nesta palavra. Por isso que Jesus Cristo disse, no livro de João, capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É essa verdade aqui plena, do evangelho simples, o evangelho verdadeiro. É esta verdade de que a gente tem que perseverar. É esta verdade que a gente tem que ter temor, tem que ter respeito a Deus. É esta verdade que Jesus Cristo veio trazer. Uma palavra que nos liberta. Uma palavra que ela é viva e ela é eficaz. Que quando entra em minha vida e entra em tua vida, ela gera vida. De forma que vão sair do nosso interior rios de água viva. É dessa fonte que nós temos que beber, da palavra de Deus, o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Diz o Senhor nesta noite para mim e para você:
no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, meus irmãos, vocês, eu, cada um que aqui está ouvindo essa palavra, tem que abrir verdadeiramente o ouvido espiritual para deixar esta palavra germinar em nossos corações. E vamos lutando, porque se eu e você não lutarmos, não haverá vitorioso, mas sim derrotado. Temos que lutar, porque com a luta a gente vai vencer. Porque se Deus, Ele é por nós, ninguém, nada vai ser contra nós. Então, meus irmãos, nesta noite, defina qual é o teu objetivo, porque o de Deus é que nós cresçamos. Amém? Glória a Deus. Curva a tua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus eterno e Pai, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor Deus, a tua igreja, a tua amada igreja, Senhor, que nesta noite foi agraciada pela tua palavra de crescimento. Foi, Senhor Deus, tocada pela tua verdade. Senhor, que o entendimento de cada um, Senhor, através desta palavra, e que a partir de hoje, viva verdadeiramente nesta plenitude. Que o entendimento de cada um, Senhor Deus, não permita mais que ninguém venha a fazer as coisas erradas. Toma cada uma dessas vidas em tuas mãos, Senhor Deus. Conduz, Senhor Deus, pelas veredas tortuosas da vida. Que o teu Espírito Santo, conforme tu disseste na tua palavra, que é o nosso Consolador, que é aquele que nos convence do pecado, é aquele que vem habitar em mim e em cada um que aqui está. Deus, que este teu Espírito Santo, ele possa a partir de hoje, verdadeiramente, ter liberdade em nosso meio. Que cada um que aqui está, Senhor, abra mão do seu querer para viver o teu querer, Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa. Abençoa cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Glória a Deus.